Fala turma, tudo bem? E mais um episódio do nosso podcast, hoje em comemoração ao Dia do Filósofo, dia 16 de agosto. E nada melhor do que esse bate-papo com o nosso professor filósofo, ele que é o professor Carlos Augusto Pereira Gonçalves, ele que é filósofo de formação, mestre em educação, está aqui hoje no nosso podcast para um bate-papo, para tirar algumas dúvidas sobre a filosofia, sobre o existencialismo, sobre a sociedade, alguns mitos que envolvem a filosofia, principalmente na sociedade contemporânea. Então eu já te convido, a você que está nos assistindo agora, a se inscrever no nosso canal. É só você entrar no nosso canal do Colégio Dinâmico no YouTube, se inscreva, ative as notificações, porque isso ajuda a produzirmos mais conteúdos para vocês. E toda vez que nós lançarmos um conteúdo, ele vai te avisar. Então, dá esse clique lá, ative as notificações para que nosso canal cresça a cada dia. Bom, então, começando o nosso bate-papo, tudo bem, professor Carlos? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, a nossa Dinâmico FM, a nossa rádio, o nosso estúdio do Colégio Dinâmico, que é um prazer tê-lo aqui conosco. Grata satisfação, Fabrício, pessoal do Colégio Dinâmico, nossa gestora também, que proporciona essa forma de educação à frente do seu tempo, acompanhando a evolução da linguagem contemporânea, né? Olha só, quem diria nós aqui, numa escola, fazendo podcast, que é um novo meio de comunicação e de informação que a sociedade hoje utiliza-se, né, para estar aí se informando, se formando, e principalmente os jovens. Então é um prazer muito grande estar aqui representando a filosofia, essa disciplina que compõe uma área do conhecimento de humanidades, e graças à minha formação eu posso estar aqui falando com vocês a respeito. Perfeito, maravilha. Bom, professor, vamos começar da seguinte forma. O senhor é filósofo de formação. E como que o senhor chegou até a filosofia? O que te levou até a filosofia? Onde o senhor estudou? Então, assim, nos conte um pouco até o momento em que o senhor escolheu. Não, a filosofia é o que eu quero seguir, para onde eu vou, é isso que eu quero fazer. Nos conte um pouco sobre o despertar da filosofia. Qual foi o gatilho que te levou para a filosofia? Bem, Fabrício, a gente pode colocar o seguinte, existe as relações de mercado de trabalho. Sim. E eu não pensei muito no mercado de trabalho quando eu escolhi fazer filosofia, né? Até porque um professor meu do curso de filosofia na faculdade, ele dizia o seguinte: vocês que vão fazer filosofia têm uma opção, e é aquela galerinha ali, 17 anos, 18 anos, 70 pessoas, né? 70 pessoas, a maioria tentando ser padre, pensava o seguinte: mas qual é a opção que a gente tem, né? E ele pegava e falava: ensinar filosofia. Você pode escrever, você pode escrever livros, você pode filosofar, mas a filosofia hoje, a princípio, para que você saia e sobreviva no mercado de trabalho, é o seu ensino, é a sua educação. Então, onde vocês vão trabalhar? Na escola. O que vocês vão ser antes de serem filósofos? Aí ele colocava professores, né? Então, a minha ideia de filosofia, ela não estava voltada ao mercado de trabalho, porque quando você olha o mercado de trabalho, qual é o nicho? Um só. Um só. Que é você dar aula, que é você ensinar. A princípio, um só. Sim. Né? Mas a gente sabe, quem forma em filosofia e sai da faculdade, não tem bolsa, ou não pleiteia um curso de pós-graduação na área da filosofia ou em áreas correlatas, o que sobra para ele fazer, a princípio, é uma coisa só: ensinar. Então, ele precisa buscar vagas para que
ele possa ensinar, para que ele possa exercer a profissão de licenciado, né? E aí esse professor meu, vivenciado, tinha 75 anos, né? Um doutor em filosofia, na área da educação também, não à toa ele já vai dizer o seguinte, e o bacharel em filosofia? Aí ele falava, esse aí, ele vai filosofar, ele vai escrever, mas a princípio ele vai passar por necessidade. Ele falava desse jeito, né? Então, tinha uma galera, 50% da sala fazia bacharelado em filosofia. Os outros 50% faziam licenciaturas, né? Mas a maioria dos colegas que eu tive contato pós-faculdade foram fazer mais um ano de filosofia para aprender a parte da licenciatura, que é o dar aulas. Então, qual que era a minha preocupação quando eu escolhi filosofia? Ora, não é o mercado de trabalho. A minha preocupação era satisfazer um interesse pessoal meu, né, que também foi influenciado por uma família na qual eu tenho uma tia que é filósofa, né? Eu tenho um professor que me encantou na filosofia no ensino médio, o professor Euclides, lá do Cefet, né, que hoje é o Instituto Federal, o IFG, e eu tenho essas inspirações, essas aspirações, principalmente em leituras que me abriram a mente para entender o mundo de uma outra forma, de uma forma mais madura, de uma forma mais consciente em relação a mim mesmo, principalmente. Então, essa filosofia que eu escolhi fazer foi a busca do eu. A busca do eu. Boa, eu vou até anotar aqui, porque com certeza esse eu volta daqui a pouquinho, a busca do eu. Bom, então você buscou a filosofia para se entender, enfim, não foi diretamente ao mercado de trabalho. Não né? foi relacionado ao mercado, a princípio, não. Isso. E, na verdade, teve algum filósofo em específico que te inspirou, que te moldou, ou não? Ou foram vários, assim, vários filósofos, um ou algum específico? Por quê? Esse filósofo te chamou tanta atenção que fez, por exemplo, a gente sempre brinca, né, do Epicteto, aí tem Parmênides, enfim, tem alguns filósofos, mas teve algum filósofo, às vezes as pessoas que estão nos assistindo agora, muitos têm o contato, outros não, mas assim, qual que foi a ideia que te chamou a atenção, especificamente de um filósofo, ou desse filósofo, que foi sua inspiração? Um filósofo inspirador para mim, né? Porque no decorrer da vida, você vai encontrando várias filosofias, e se tem as filosofias, tem os seus filósofos. Sim. Lá no princípio, o que me inspirou foi o próprio Sócrates, Sim. que também é considerado ali um pai da filosofia clássica, ou da filosofia humanista, que é onde vem o primeiro humanismo. E o que o Sócrates buscava? A não ser a si mesmo. E onde eu estava, onde eu me coloco? Na busca de mim mesmo. Então a pergunta básica era: quem sou eu? Então qual é o primeiro filósofo na história da filosofia que vai buscar responder essa pergunta? Aquele que impulsiona o primeiro humanismo na filosofia, que é lá na filosofia clássica, que é a filosofia grega, que é o próprio Sócrates, né? E o Sócrates, ele tem uma filosofia ao estilo conhece-te a ti mesmo, tá? E ao conhecer a si mesmo, ele parte de um princípio básico. E aí que eu falo, né? É a escola de vida, é a filosofia de vida. Por que gostar de Sócrates? Sócrates é pés no chão. Sócrates não é acadêmico demais. Você, por exemplo, os alunos meus que gostam de filosofia, eles perguntam: professor, por onde eu deveria começar? Eu falei: por nada acadêmico. E o que é nada acadêmico para mim? Sócrates. Porque Sócrates, ele está ali, ele é pés no chão, ele não escreveu absolutamente nada, quem escreveu foi Platão, que foi seu discípulo, mas ele tem uma pergunta inicial, que é uma pergunta que eu acho que também cabe para todo jovem, para todo mundo que é jovem, e principalmente os nossos jovens lá no ensino médio, né? Que é o quem sou eu. Que a definição da minha personalidade vai definir também as bases da minha escolha mais certeira para uma profissão depois, né? Porque não adianta
eu escolher uma profissão que não tenha nada a ver com um pouquinho, não tudo, mas um pouquinho da minha personalidade. Porque eu preciso ter o gosto, eu preciso ter o pessoal envolvido, né? Eu preciso gostar para ser bom. Sim. Né? Então eu preciso ter um ponto ali que me conecte. É esse eu. Mas quem sou eu? É a busca do Sócrates, é a busca socrática. Ao mesmo tempo em que eu preciso saber quem sou eu, o que eu não tenho quando tenho uma pergunta é a certeza. É a certeza. E aí o Sócrates fala... Porque se você não tem a pergunta, então você tem certeza. Exato. E ele fala assim, só sei que nada sei. Então, esse é o princípio. E por ele partir desse princípio, o princípio da consciência da sua própria ignorância, o saber que nada sabe, a atitude primeira que ele tem diante do mundo não é uma atitude julgadora, pré-julgadora, é uma atitude na qual ele quer conhecer, ele quer perguntar. Então, o que eu quis? Conhecer, perguntar. E vem uma curiosidade, porque tudo vai se associando, sim, Fabrício. Eu não quis fazer filosofia em Goiânia. Porque qual é o lugar mais perto de Jataí que tem filosofia até hoje? Goiânia. E já vai fazer o quê? Eu formei em 2008, 16 anos. 16 anos. 16 anos que eu já sou formado em filosofia. Não tem ainda um curso de filosofia próximo. E eu diria que não vai ter. Porque a tendência à abertura de cursos, ela é concomitante à demanda de mercado, à demanda de profissão. Então, onde eu fui fazer filosofia? 2.500 quilômetros de casa, que foi na PUC, do Rio Grande do Sul. E lá eu tive a oportunidade, aí sim, de ter uma autonomia total para que eu pudesse me conhecer melhor. Longe de qualquer figura de autoridade. Não que fosse o meu plano, vou ficar longe dos meus pais, por exemplo. Não é isso. Mas isso casou-se, o fato de eu estar longe, casou-se com essa busca do quem sou eu. E isso fez com que eu me aprofundasse ainda mais durante o curso nas leituras filosóficas. Algumas perguntas, eu até fiz umas perguntas, alguns alunos trouxeram algumas perguntas, né? E eu queria colocá-las aqui até para a gente poder respondê-los. E nós temos certeza que eles estão nos assistindo nesse momento. E nós temos aqui, não só no Colégio Dinâmico, mas em especial no Colégio Dinâmico, nós temos um treinamento socioemocional, né? Que é a Escola da Inteligência, que é baseado no estudo aprofundado, especificamente do Dr. Augusto Cury, e nós temos a filosofia no ensino médio, a sociologia, que também trabalha com essas bases da essência. Qual que é a relação? A gente pode estabelecer alguma relação entre hoje o que se fala muito de comportamento, e aqui até vou abrir um parênteses aqui, porque nós passamos agora pelas Olimpíadas, e talvez o maior nome das Olimpíadas, que foi a Simone Biles, atleta norte-americana, na Olimpíada de Tóquio, ela deu uma declaração de que não continuaria mais os Jogos para cuidar da saúde, né, do emocional dela. E ela voltou agora e tem ganho aí praticamente todas atingido todas as metas. Então, tem como a gente fazer? Dá para fazer uma relação em saúde emocional, em treinamento socioemocional, em filosofia? A gente consegue estabelecer uma relação? Claro que a gente consegue. Inclusive, um dos fatores, uma das competências do MEC, né? E aí a gente pode falar de BNCC, sim, é o autoconhecimento, é o autocuidado. E já que nós estamos falando nessa busca do quem sou eu, o autoconhecimento é extremamente necessário como habilidade a ser desenvolvida para entender essa identidade, aquilo com que nós nos identificamos, né? Porque quando a gente sabe mais ou menos quem somos, não há uma pressão muito grande a nós, porque a gente entende quais são os nossos limites em relação àquilo que nós podemos ou não podemos fazer. Mas para isso é necessário acompanhamento psicológico, é necessário não só o acompanhamento psicológico,
né, mas também um trabalho terapêutico com atletas, né? Sim. Enfim, a filosofia, ela tem um papel, né? Nessa busca do quem sou eu, nessa busca do que é interessante a mim, é preciso confrontar também aquilo que não está ou que não depende de mim, né? E quando eu busco esses limites, você também está tentando ali conhecer até que ponto você pode ir, até que ponto você não pode ir. Entendendo isso, o que eu posso então fazer com os pontos onde eu não consegui chegar, né? Então, a gente pode levar em conta, por exemplo, o existencialismo. Você pega Jean-Paul Sartre, ele escreve um livro pequenininho, que eu até aconselho a quem não é acadêmico, e quem é acadêmico também, a ler o livro O Existencialismo é um Humanismo, né? Que é onde ele vai dizer o seguinte, somos o quê? Projeto. Cada ser humano é um projeto, né? E aí tá legal, porque cada um projeta no mundo os seus gostos, os seus desejos, suas formas de pensar, né? E isso cria uma diversidade. Sim. Isso cria uma diversidade de forma de pensar, de gosto, de desejo. Há uma diversidade. E quando a gente projeta isso no mundo, a gente tem que fazer escolhas. Eu tenho certeza, né, que os atletas, quando escolhem estar treinando, eles estão alavancando o seu projeto, do seu eu. Porque ao mesmo tempo que eles escolhem estar treinando, na escolha há a ausência do que eles poderiam estar fazendo, que é a outra coisa, né? Como, por exemplo, eu escolhi ficar aqui 16 horas diárias treinando salto, fazendo alongamento, né? Sendo que eu poderia estar onde? Eu poderia estar estudando outra coisa, ou indo numa festa, ou me alimentando com coisas que eu gosto. Tanto é que sempre ao final, independente da vitória ou não, da conquista ou não, eles sempre falam que é muito difícil, principalmente da derrota, né? É uma forma de eles, e a gente entende isso, não é uma crítica, é só uma relação. Olha, a gente se abdica de muita coisa, deixa a família, dorme pouco, tem muitas dores, justamente porque ele está preenchendo e buscando o concretizar esse projeto. Mas é interessante porque, Fabrício, quando você deixa a família, quando você deixa os lazeres, quando você deixa aquelas coisas que você poderia estar fazendo que é mais aprazível, que é mais prazerosa, você entra num fluxo de escolhas e quando você não pode fazer tudo ao mesmo tempo, você tem o quê? A angústia, a sensação daquele vazio. Nossa, eu poderia estar fazendo isso e não estou. Mas cabe a nós entendermos, nós não podemos fazer tudo. E uma escolha, ela exerce em nós a ausência também. Porque quando escolhemos a presença de algo, que é o objetivo do nosso projeto, por exemplo, eu escolhi fazer filosofia. Uma das ausências da filosofia é o ganho imediato de remuneração. É remuneração alta. É o ganho imediato de remuneração alta. Então você precisa mais anos estudando, doutorado, mestrado, para ter uma valorização. Enquanto outras profissões, se você escolher, né, ela te dá a possibilidade mais rápida de uma remuneração mais alta. Sim. Mas isso faz parte do quê? De uma escolha que eu fiz. O que nós não podemos, e o Sartre, ele vai dizer isso, né? É jogar a culpa, a responsabilidade das nossas escolhas em outras coisas que não sejam em nós mesmos, né? Então, vamos lá. Eu não posso dizer que foi por culpa da minha mãe e do meu pai o atletismo. Eu não posso dizer que foi pressão social o fato de eu estar aqui no atletismo. Então, quando que foi você? Quando que você fez as escolhas? Porque a ideia é a seguinte, se você não faz escolhas, a chance de você ter uma depressão, a chance de você ter um burnout, que é um êxtase do estresse, né?
que é o estresse exagerado, que é a questão da ansiedade muito alta, é muito maior, né? Então, quando que você se engaja na vida efetivamente? Se você atribui a responsabilidade das suas escolhas a outros fatores que não sejam você mesmo. Então, acaba que a gente retorna a essa busca do eu. Mas é por isso que é importante também, aí eu coloco as aulas de escola da inteligência, as aulas de filosofia, as aulas de humanidades no contexto geral, porque ao entender o ser humano e entender o seu projeto, eu possa, antes de consolidar o meu projeto, estabelecer a base dele, as bases dele, né? Se ele condiz com a minha personalidade, com o meu gosto, entendeu? Se eu vou conseguir dar certo. E se não der, quando eu me projeto, por exemplo, eu escolho ser atleta, mas se não der certo, faz parte também da ideia de escolha. Porque não quer dizer que vá ser 100% sempre garantido. Na verdade, não é. E aí que está uma das tragédias humanas, né? Quando a gente escolhe, nós somos possibilidades. E isso é bom, né? Porque você tem possibilidades. Olha que maravilha. Quanto mais possibilidades para escolher, melhor é. Parece até um paradoxo. Porque hoje gera ansiedade nas pessoas. Isso quer dizer, o SPA, né? O síndrome do pensamento acelerado. Você tem lá infinitas possibilidades de filmes. O que te gera? Ansiedade. Será que eu assisto isso? Será que eu assisto aquilo? Ansiedade. Será que vai dar tempo de assistir aquilo? Mas pior do que ter várias possibilidades de escolhas é não ter nenhuma. Né? Então, quando a gente tem uma e a gente projeta isso e engaja a nossa vida nisso, né, o que a gente almeja é a felicidade. A felicidade. Mas a gente tem uma visão de que a felicidade ela tá na conquista do projeto e não no fato de você poder escolher e construir o projeto. Então, por isso que é muito complicado isso, né? Vamos pegar os nossos alunos, por exemplo. Quando eles não... Vamos supor, o que eu acho difícil, até porque nós temos um número muito alto de aprovações, mas um ou outro ali não consegue atingir o seu objetivo. Aí ele já condena todo o histórico educacional dele, tudo. E todas as conquistas também vão por terra. Então ele fica perdido. Eu já tive alunos que não conseguiram atingir seus objetivos e meio que toda a história, todas as escolhas, todos os projetos que eles construíram no decorrer foram perdidos. Né? Então eles esquecem do que os pequenos sucessos, as pequenas conquistas fazem parte, né? De que só somos possíveis, só existe possibilidade se existir a impossibilidade. A impossibilidade. O fator de não dar certo. Nós só vivemos, e aí entra o Heidegger, né? Nós só vivemos porque morremos. Mas o viver para ele é ser possível. Nós só escolhemos, somos autênticos nas nossas escolhas, porque elas têm uma finalidade. E essa finalidade, a finalidade de cada uma delas, torna-se depois a sua impossibilidade. Então eu consegui meu objetivo, ali morre o objetivo. Né? Mas e se eu não conseguir? Há uma impossibilidade também, mas essa impossibilidade ela pode ser superada. Como? Aí você tem que olhar para o seu projeto e desenvolvê-lo novamente. Então a gente precisa, dentro do socioemocional, desenvolver uma outra habilidade que é a resiliência. Que é o quanto você vai conseguir resistir às impossibilidades das suas escolhas. E aí a educação socioemocional é fundamental. E é bem interessante, né, que cada vez mais isso ganha terreno. Nós já temos aí já uma história, né, com a educação socioemocional. Então você que não conhece, está assistindo agora e deseja conhecer, depois nos procure, nós temos muitas conquistas, né, muitas ideias bem legais, bem estruturadas num plano de desenvolvimento de trabalho. Inclusive o professor Carlos é um dos, inclusive o coordenador
aplicador da inteligência socioemocional. Bom, professor, você disse, eu ia perguntar para quem não conhece a filosofia, que tem interesse, qual seria um pontapé inicial, né, de uma literatura para iniciar a filosofia, para entender melhor, porque existem muitos mitos na filosofia, né? Existem muitas ideias a respeito do filósofo, mas a filosofia é uma disciplina muito importante, não só disciplina, mas é uma forma de vida, né? O filósofo ele tem uma forma de vida, ele tem uma forma peculiar de viver, né? Eu costumo dizer, não, calma que ele é filósofo, né? Eu sempre costumo dizer, olha, calma que ele é filósofo. E assim, tem essa de Sartre, ou de Sartre, é um livro que você indica, se você puder falar, pois aqui na edição os meninos colocam pra gente o nome, né? O existencialismo é um humanismo. Jean-Paul Sartre. Isso, perfeito. Então, para você que quer iniciar, dar o pontapé, quer poder entender alguma coisa, quer começar, que tem o interesse em despertar, tá aí uma dica do professor Carlos. Bom, uma outra pergunta, na verdade eu vou emendar duas, né? A filosofia, ela é elitista? Ela é considerada elitista? E outra coisa, quais são os grandes desafios éticos hoje da humanidade que o senhor vê pela filosofia? A gente tentar fazer um compilado. Eu sei que são duas perguntas complexas, né? Mas a primeira pergunta, é uma disciplina, é um conteúdo elitista, que está ligado só à elite ou não? E depois a gente fala um pouquinho sobre os desafios éticos para a gente entrar na fase final do nosso podcast. Bem, Fabrício. Eu ficaria 4, 5 horas Sim. aqui fazendo ensaios junto com você e falando sobre essas questões, né? A questão, perdão, a primeira questão... A primeira filosofia, ela é elitista? Porque na minha cabeça tem um estereótipo. E eu fiquei com um estereótipo, né? A gente chama de arquétipos. Sim. O que é um arquétipo? É um rótulo com características, padrões que você associa a alguma coisa. Exemplo, tem um arquétipo do sábio. O que é o filósofo sábio? É aquele que sempre vai falar uma frase legal, né, de impacto, e que você espera isso dele. Eu já fui perguntado várias vezes, e aí, Carlos, como é que estão as poesias? Você não escreve mais poeminhas, né? Eu nunca escrevi poema, nem poesia. E também não sei qual filósofo tenha feito necessariamente somente isso, a não ser uma tentativa do Nietzsche ao escrever aforismos, né? Que é um texto mais lírico, mais voltado para a questão poética mesmo. Mas eu assim, esse arquétipo do sábio, eu sou contra, né? Porque o saber na filosofia, ele não é o saber que eu penso assim, ele sabe filósofo tal, ou ele sabe vários filósofos. Não, é o saber que eu não sei. Esse é o principal saber da filosofia do filósofo. É o saber que eu não sei. Porque se eu sei que eu não sei, eu já tenho o suficiente. Então, se a gente pudesse representar, criar um arquétipo. Um arquétipo? Arquétipo. Para a filosofia seria uma interrogação, então. Seria uma interrogação. Eu gosto desse aqui, ó. Você está vendo essa aqui, o Pensador de Roterdã? Né? Se quiser mostrar aqui para o Pensador de Roterdã. Inclusive, esse é um dos livros que eu aconselho. Aqui tem textos básicos, né? Para quem não é filósofo e tiver interesse, tem vários textos básicos da história da filosofia aqui. Deixa eu até colocar aqui para valorizar a editora. Eu indico a editora Zahar, né, do Danilo Marcondes, textos básicos de filosofia dos pré-socráticos como é que é o nome desse nome aqui? A Wittgenstein. Então, para valorizar aqui a editora, né? O autor também, depois acho que até sair, é um livro que tem 43 textos fundamentais dos grandes filósofos, Parmênides, Heráclito, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino,
Descartes, Spinoza, Rousseau, Hume, Kant, enfim, Marx, Engels, Nietzsche, Sartre, enfim, né? Vários. Vários. É um livro realmente assim, para sabedoria de vida, para grupos de estudo, para quem quer aprofundar mais nas reflexões sobre a vida e também, como eu já disse, é um efeito da filosofia, entender melhor de si, entender melhor o seu eu. Então, esse arquétipo do sábio, para mim, aquele que sabe tudo, não se encaixa no filósofo. Tem um arquétipo também que ele já é mais dos alunos, né? Que os alunos acham que o professor de filosofia ele é doidão, né? Ele tem um cabelão, ele tem um barbão, né? Ou que ele toca rock, ou que ele está muito associado a algum tipo de bebida baconiana, né? O dionisíaco, que é o vinho, no caso, né? Isso também, por exemplo, eu sou alguém que eu corro, como comida saudável, então já estou fora desse arquétipo, por exemplo, né? Então, assim, são os arquétipos de filósofos que nós temos, que às vezes ele condiz com a personalidade da pessoa. Sim. Né? E se a filosofia elitista, ela academicamente, infelizmente, ela tende a ser. Mas isso é um problema que que a universidade enfrenta. Sim. Né? Mas ela precisa, ao mesmo tempo, ser acadêmica. Mas, ao mesmo tempo que eu sou acadêmico, como que eu vou me fazer entendido? A minha literatura vai se fazer entendida. Esse é um dos grandes problemas do filósofo. Principalmente quando você pega textos de Hegel, Kant, né, que são escritores alemães de um idealismo, né, romântico, cuja escrita não tem pausa, não tem vírgula, não tem parágrafo. Então é tudo muito difícil de compreender, nem com um dicionário ao lado você consegue. Para esses, o que eu diria? Para tornar a filosofia menos elitista, procure um comentador. Sim. No YouTube, os meus alunos, eles vão muito ao YouTube. Vai no YouTube, né? Vai no próprio professor. Lá a gente tem vários comentadores que podem deselitizar até a filosofia. Porque quando a gente fala de elitista, não quer dizer que ela seja apenas a uma classe social, como o professor trouxe lá os arquétipos, né? Uhum. Então, assim, a gente cria essa ideia de que é algo, e a pergunta justamente foi ligada a isso que você acabou de dizer, que é justamente uma forma de se entender, né? Eu, por exemplo, eu tive uma dificuldade, eu comecei a ler um livro, A Origem da Vida, que é uma bíblia para os biólogos, né? Que foi escrito lá por Charles Darwin, foi em meados de 1800, né? 1700, 1800 ali, e 1800 e pouquinho. Então, assim, eu tive uma dificuldade tremenda, eu não consegui ler muita coisa. Justamente porque aí eu fui... quando eu comecei, eu tenho até esse livro lá, um livro de cabeceira que ainda tem que terminar, mas a presença dos comentadores facilitaria muito. Então, assim, para mim, aquele livro, naquele momento, era um livro que eu tinha que colocar nesse padrão elitista, que eu não conseguiria traduzir todas as informações que estão contidas nele, porque era um livro complexo, um livro difícil de entendimento, né? Linguagens, como você disse, às vezes sem pontuação, às vezes uma coisa mais bem interessante. Mas é isso, é desmistificar, né? E uma coisa que ajuda muito, e você gosta desse tema, está até adepto a ele também, é o diálogo que a gente pode fazer da literatura com a inteligência artificial. Sim. Por exemplo, você pode pegar um texto muito complexo do Hegel e redigitalizá-lo lá no ChatGPT, por exemplo. Uhum. Você faz a redigitação de uma parte que você não entendeu. Sim. Como a inteligência artificial ela tem hoje um amplo espectro de busca de informações, que a gente chama isso de deep learning, né? Uhum. Que é a aprendizagem profunda, ela consegue fazer associações daquele texto que está ali com os vários comentadores que possivelmente já comentaram aquela Sim. parte daquele texto. Sim. Então ela consegue fazer essa tradução, essa conexão. É a inteligência artificial generativa, Uhum. né? Exato.
ela sempre está trazendo e atualizando esses pontos para a gente poder entender, né? Para a gente poder desmistificar essas interrogações. Exatamente. Só que a gente tem que entender assim, né? Ela é uma ferramenta de auxílio. Você tem o texto, você quer construir o conhecimento. Ela não é o conhecimento em si. Inclusive, até vou abrir aqui, que uma das perguntas lá no final, até não ia entrar em detalhe não, mas até acabou, que você acredita que é possível evitar? Qual a sua visão? Tá? Você já mandou opinião? Deixa eu rapidinho aqui, deixa eu só achar para vocês, que ele falava justamente sobre a inteligência artificial. Deixa eu, aqui, ó. A inteligência... A pergunta foi, olha só a pergunta, ó. A inteligência artificial pode algum dia alcançar a verdadeira consciência? Essa foi a pergunta, né? E que tocou no ponto, eu achei que nós não chegaríamos lá, mas já que o senhor tocou, ele perguntou se a inteligência artificial pode um dia alcançar a verdadeira consciência. Pergunta complexa também, né? Mas o que eu diria na minha pequena crença, na minha pequena forma de pensar ainda, porque, querendo ou não, hoje nós estamos sendo introduzidos, né? Nós não estamos, o carro ainda não começou a andar, ele ligou, ele aqueceu, né? Nós temos hoje um grande fluxo de inteligência artificial, mas ela ainda precisa muito ser aprimorada. Né? Então, nós ainda estamos nesse contexto de introdução. Aí, o que eu posso imaginar do que vai acontecer são só possíveis medos. Eu tenho medo, realmente, de que ela possa vir a se tornar uma consciência plena. Mas ela é produto de uma consciência plena. E sendo produto, e ela não podendo produzir a si mesma, eu diria que não. Ela não chegaria a este patamar. Né? Mas o medo existe. Mas o medo existe. O meu maior medo é que ela se aproprie de uma coisa que é essencialmente humana. Que o Schopenhauer vai defender, o Arthur Schopenhauer, o Friedrich Nietzsche vai defender, né? Que é uma coisa humana mesmo, que é a questão estética, a questão da arte, a questão da invenção, a questão da imaginação. Seria horrível eu pegar um livro para eu ler gostar desse livro e descobrir que no final ele foi escrito por uma inteligência artificial, sem um diálogo com uma possibilidade que é o ser humano, sem um diálogo com algo que é imprevisível, que é o ser humano. Né? Seria ruim para mim. Basicamente. Então, assim, a Amazon já está fazendo isso. O que a Amazon está fazendo? Ela consegue, dentro da sua plataforma, identificar livros que são escritos simplesmente pela inteligência artificial. Então, o que ela faz com esses livros? Ela bane esses livros. Então, se a gente tiver... Mas eu não estou dizendo que a gente sempre vai ter essas ferramentas. Sim. Mas se a gente tiver essas ferramentas, isso vai ser muito importante para que a gente não viva numa sociedade onde não hajam seres humanos produzindo coisas belas que são essencialmente humanas. Né? O ser humano produz desastre também. Né? Mas quem dá a finalidade à tecnologia ainda é o ser humano. Ainda é o ser humano. Bom, nós estamos aqui, eu vou fazer um improviso aqui, não tem nada agendado, né? Eu tinha programado algumas perguntas com alguns alunos, fiz algumas pesquisas, lembrando de se inscreverem no nosso canal, né? É importante você inscrever, ativar as notificações, comentar, por favor, comente. E assim, podem sugerir novas entrevistas, novos bate-papos aqui no nosso estúdio, estão aí convidados a vir conhecer o nosso estúdio onde nós gravamos. Bom, professor, antes de mais uma ou duas perguntas, vamos fazer um bate-bola aqui. Se quiser colocar em uma palavra. Pinga-fogo? Um pinga-fogo, um ping-pong. Olha só. Primeiro, ética e moral. A ética, reflexão acerca do bem e do mal. Moral. Moral,
ação acerca do que é certo e errado. Boa. A moral é relativa. A ética, ela não é relativa. Ela busca um consenso. Então, não há relatividade. A moral, ela é diversificada. Cada grupo tem a sua moral, né? Agora, a ética, ela é a reflexão a respeito da moral, se aquele comportamento é bom ou mal. Porque para certo grupo, aquele comportamento é certo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ele inflige maldade nas pessoas, né? Então, para um nazista, é moralmente correto perseguir um judeu. Mas, eticamente, Não. impossível, né, a ética aceitar esse princípio. Perfeito. Mente e consciência. Mente e consciência. Uma coisa só. Não uma coisa. Mente. A filosofia, a mente. A filosofia, quando se fala de mente. Quando se fala de mente, a filosofia ela tende a ter dois posicionamentos, né? O dualista e o monista. O dualista acredita que a nossa mente ela está separada do corpo e ela é como se fosse um piloto para o corpo. Ela conduz o corpo. Então, a nossa consciência ela tem plenos poderes em relação ao corpo. Ao corpo. Uhum. Então, é tudo uma questão da consciência. E aí há uma briga, né? Porque você cai, de certa forma, num psicologismo, num subjetivismo, onde você pode acreditar, por exemplo, que você pode controlar certas coisas que o seu corpo, sensações, sentimentos que o seu corpo está tendo naquele momento. E às vezes não. Como, por exemplo, o nervosismo. Você vai apresentar um trabalho em grupo, fica nervoso, aí fala, não, mas é só você ter o controle, calma, só você... Não, a gente... né? Não é só isso, não é só eu ter consciência. Consciência, às vezes, os alunos têm quando vão fazer, mas é normal entender esse processo do corpo também, né? Então, essa é uma crítica ao dualismo, tá? E o monismo é entender que corpo e mente é uma coisa só. É uma coisa só. Não existe a mente sem o corpo e nem o corpo sem a mente. Eu acho que, por exemplo, a biologia trabalha um pouco nessa perspectiva, né? Mas aí é o monismo mais voltado para a questão materialista. Sim. Onde as ações materiais, fisicoquímicas da mente influem as ações fisicoquímicas do corpo. Isso define o nosso comportamento. Né? E tem o monismo idealista, que é o seguinte: não existe corpo físico, tudo é mente. Tudo é uma representação do que eu estou vendo. O que é esse copo? Esse copo, fisicamente, ele não existe sem os conceitos que eu atribuo a ele, que estão aonde? Na mente. Então, sem a mente, esse copo não existe. Não é, ele não é. Ele é um amontoado de coisas que não são. Não fazem sentido. Perfeito. E sentido da vida. O que a filosofia... Agora eu estou me sentindo abujando aqui. Né? Fala o que é a vida. A vida. Sentido da vida. Filosofia. O que a filosofia traz como princípio ali, ou como ideia, enfim, sobre a vida. Lá no começo a gente falou, né, sobre aquilo que é, aquilo que não é, as interrogações, mas efetivamente, qual o sentido da vida para o filósofo? Efetivamente, Fabrício, você pode até discordar depois, fazer perguntas, ou concordar, ou até complementar, né? Não tem problema algum. Mas, assim, eu coloco dois sentidos. E aqui nós estamos personalizando o Carlos, né? Eu perguntei para um filósofo que é um estilo, como eu disse, que é um estilo de vida. E aí eu vou nos filósofos. Sim. Porque neles eu busco essa sabedoria para complementar a minha. Né? Um que eu gosto é o Schopenhauer.
Ele tem uma frase icônica, né, que está nas sabedorias de vida dele, que a vida oscila, o sentido da vida é o sofrimento. Você vai sofrer. Por que você existe? Para sofrer. Qual é o sentido da vida para ele? Ela oscila entre o não ter e o ter. O não ter te gera sofrimento. Então, você deseja ter, por exemplo, uma casa e você não tem. Enquanto você não tem e deseja ter, você sofre. Mas a partir do momento que você tem o objeto de desejo, ele morre. Então é um momento muito pequeno de felicidade, que é o da conquista e o ter. E quando você tem, né, e você já não deseja mais aquilo, você passa por um momento de tédio, de angústia. E agora? O que eu quero? E agora? Qual é o meu próximo passo? Qual é o meu próximo objetivo? Tanto é que quando você compra um celular, no início você cuida, você põe capinha, você põe película, mas aí no quarto, quinto dia, você já está jogando nele, você já está, né? E entendendo isso muito bem, o mercado, ele te faz desejar outro celular, por exemplo. Não, esse agora tem outras coisas novas. Então, ele alimenta esse desejo em nós também. E a gente acaba buscando esse outro. Mas o que nos preenche, então, se essas coisas que buscamos, que desejamos, elas não conseguem nos preencher concretamente, de modo mais profundo? Aí o Schopenhauer fala, a arte, né? Porque a arte, principalmente a música, para ele, ela não nos entedia. Na verdade, a arte nos livra do tédio. Então, quando você está entediado, você põe uma música, olha que legal, né? Você sai do tédio. Então, ela serve para isso. A arte serve para isso. E, como já diria o Albert Camus, há que ver Sísifo feliz, né? Sísifo é aquele cara da mitologia que foi condenado por Zeus porque ele tentou enganar a morte, né? E ele enganando a morte, ele mandou a morte pro submundo. De repente todo mundo para de morrer, né? E Sísifo não queria morrer. Então ele tentando enganar a morte, por não querer morrer, ele consegue. Só que, ao mesmo tempo, isso é descoberto. E ele é condenado a fazer uma coisa, como é que eu diria? Improvável. É o castigo mais improvável. Porque, para os gregos, é o seguinte: viver eternamente para um ser humano é improvável. Então, qual castigo você merece, o Sísifo? O improvável, que é você empurrar uma pedra circular até o topo da montanha. Quando você chega lá, e você, antes de você terminar o suspiro, a pedra cai novamente. E você é condenado a voltar lá e empurrar novamente. Imagine nós. Não tem aquele conto que você coloca, né? A gente busca a primeira série. Passa a primeira série. Busca a segunda série. Passa a segunda série. Busca a terceira. Há um retorno. Há um retorno, né? Então, qual é o sentido da vida? A não ser, para o Schopenhauer, o sofrimento, mas que, ao mesmo tempo, há que se ver Sísifo feliz. Onde ele será feliz? Onde ele será feliz? Nietzsche responde. Aí eu finalizo essa pergunta do sentido da vida. No eterno retorno. O que é o eterno retorno? Sabe aqueles momentos que você tem? Você é pai de 2 meninas maravilhosas. Sim. Sabe os encontros? O chegar em casa, o pegar no colo, o cuidado, aquele sorriso. Olha, pai, consegui. Esses pequenos momentos são esses momentos que queremos que eles se repitam. O eterno retorno seria o retorno desses momentos pequenos. Isso Nietzsche. E eu também vou de encontro ao que ele fala.
Nós temos pequenas conquistas diante de uma vida cuja probabilidade de não existir era muito maior do que a de existir. Sim. Biologicamente, fisicamente, você olha para o universo, dá até crise existencial, não é? Mas assim, quando eu conquisto o meu diploma, aquela felicidade que eu vivi é genuína. Eu quero repetir ela. Quando eu reencontro a minha mãe e eu amo ela, aquela felicidade de reencontro é genuína. Eu quero repetir ela. Então, e aí é engraçado. Porque como que a gente chama isso? E a gente atribui isso a uma grande tristeza de rotina. Então, o ser humano, a gente está condenando uma coisa que poderia ser maravilhosa na nossa vida, que é a rotina. Olha só. Esse eterno retorno é uma rotina desses momentos felizes. Porque quando o filho vai embora, sabe? Há um desejo que ele volte. Há o desejo que ele volte. Né? Quando você conquista o diploma de filosofia e passa há o desejo de que você queira conquistar outra coisa também, naquele sentido, que é, por exemplo, mestrado, doutorado, etc. Então, a gente precisa se preencher de alguma forma. Na nossa pequenez, eu acho que o Nietzsche ele complementa, ele fecha essa pergunta. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? É isso. Muito bom. Nós já estamos aí com quase 1 hora já de bate-papo. Espero que vocês tenham aproveitado o nosso momento em homenagem ao Dia do Filósofo, dia 16 de agosto, representado aqui pelo nosso querido professor Carlos, professor de filosofia, coordenador do programa de socioemocional aqui do Colégio Dinâmico, e também trabalha, né, dentro da área de filosofia, sociologia, história da arte, e também dentro dos projetos de vida, né, professor no ensino médio, com os itinerários, enfim. Então foi um prazer estar aqui, é um oferecimento do Colégio Dinâmico, aqui no nosso estúdio, e com certeza vem mais conteúdo esse semestre, então não deixe de curtir, compartilhar, comentar, tá? Envia mensagem nas nossas redes sociais para que nós tragamos mais conteúdos. Eu deixo para o professor Carlos as palavras finais de agradecimento e se Deus quiser, logo nós teremos mais conteúdos, né, professor? É isso mesmo. E eu agradeço, assim, como pessoa e por escolhas pessoais, como projeto, a valorização, né, da minha profissão neste momento, que é a filosofia, que é ser filósofo. Que tanta gente fala, é uma coisa inútil, não serve para nada, para quê? Né? Então, ela tem um pouco, né, de visão degradada, socialmente falando, mas ao mesmo tempo é o momento. Eu acho que é o momento, porque a gente vive um momento de incertezas e a pior incerteza, mais uma vez reafirmo, é aquela sobre a si mesmo, é aquela sobre o seu eu mesmo, né? É aquela que te impossibilita de fazer qualquer projeto, que é quando você não tem nenhuma base de quem você é. E eu acho que a filosofia pode te proporcionar isso, você se fazendo ou não a faculdade de filosofia. Então eu agradeço muito ao Fabrício, né, que como coordenação dá uma importância muito grande à disciplina de filosofia, né, inclusive tendo a consciência de que quem tem que dar filosofia é um filósofo, né? E a escola por me trazer aqui nesse dia, nesse podcast, em homenagem a todos os filósofos. Então quero parabenizar nesse dia todos os filósofos, todos aqueles que eu amo, minha tia, meus professores, e aqueles que eu não conheço também, mas que fazem parte aí do meu projeto. O projeto, de uma forma geral, é ser, fazer e estar com a filosofia. É isso aí, um oferecimento mais uma vez do Colégio Dinâmico, nós agradecemos e até o próximo episódio. Obrigado.